Presidente Joe Biden vai enviar tropas do Exército para a fronteira sul na tentativa de barrar aumento nas travessias ilegais. Tempestade de areia em Illinois provoca mega acidente matando 6 pessoas e ferindo outras 30, incluindo crianças. Universidades de Massachusetts anunciam que vão ajudar a pagar as mensalidades de alunos imigrantes. Consulado Geral do Brasil em Miami alerta a comunidade sobre a importância de ter o CPF mesmo morando no exterior. E tem reportagem exclusiva sobre uma brasileira moradora do Canadá que lançou um livro para crianças expatriadas. As famílias podem entender esse livro como cada página uma oportunidade para conversar. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com uma boa notícia para os estudantes indocumentados em Massachusetts. Algumas universidades estão ajudando os alunos a pagar as mensalidades. Sabe como? Usando fundos comunitários e verba da Covid-19. O governo federal enviou muito recurso financeiro para os estados durante a pandemia. E muito desse dinheiro sobrou. Agora as universidades de Boston resolveram usar parte dessa verba com os imigrantes, como nos mostra a Giovanna Locatelli. Serão 3 milhões de dólares do American Rescue Plan Act e mais 1 milhão do Community Project Funding. O fundo pode pagar até 3 anos de mensalidades universitárias nas faculdades participantes. Alguns críticos do programa dizem que usar fundos do American Rescue Plan Act para ajudar imigrantes indocumentados a irem para a faculdade é um uso indevido dos recursos. Mas, para os congressistas defensores, a expansão do programa de faculdades comunitárias gratuitas de Boston não vai ajudar apenas mais alunos a obterem diploma universitário, mas também deve amenizar a crise de acessibilidade das faculdades. Pouco tempo depois que o presidente Biden assumiu o cargo, seu governo derrubou uma regra da era Trump que impedia que estudantes indocumentados recebessem bolsas de estudos ou verbas por meio do American Rescue Plan. Com a mudança, faculdades e universidades como Yale, Harvard e outras em todo o país receberam milhões em financiamento do American Rescue Plan Act. Atualmente, pelo menos 23 estados também oferecem o benefício. Mudando de assunto, o Consulado Geral do Brasil em Miami enviou um comunicado importante aos brasileiros que moram ou nasceram no exterior sobre a importância do CPF, que é o cadastro de pessoa física. Mesmo quem não tem planos de regressar ao Brasil precisa tirar o CPF através do consulado. A partir do ano que vem, esse será o único número de identificação dos cidadãos para todos os documentos. Olha só que legal a mensagem do cônsul. Informar o CPF se tornará obrigatório para solicitar serviços consulares. Isso passa a valer em janeiro de 2024. Ou seja, a partir de 2024, será necessário ter um número de CPF para conseguir passaporte, fazer alistamento militar e até para obter documentos emergenciais como autorização de retorno ao Brasil. Não vale a pena deixar isso para o último momento. Para obter o seu CPF, não é necessário vir ao consulado em Miami. Isso pode ser feito pela internet, diretamente junto à Receita Federal. Você consegue o seu CPF e você consegue regularizar a sua situação cadastral junto à Receita Federal. Tá dado o recado. Agora a gente fala da Covid-19. A partir do dia 11 de maio, encerra a emergência pública para a doença. Com isso, algumas regras impostas durante a pandemia vão mudar, então presta atenção. As vacinas contra a Covid-19 vão continuar disponíveis, mas vão deixar de ser gratuitas. Quem quiser se vacinar vai ter que pagar. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, vai encerrar a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina para os viajantes nos aeroportos. A exigência de vacina aos servidores federais também vai ser suspensa a partir da semana que vem. A Casa Branca alegou que a pandemia está praticamente contida e que não há mais necessidade dessas medidas emergenciais. Mas o governo relembrou a importância da vacina para o combate do vírus
vírus que matou mais de 1 milhão de pessoas em quase 3 anos aqui nos Estados Unidos. Bom, a administração Biden está se preparando para o fim da medida Título 42 na próxima semana. Hoje, fontes do governo revelaram que a Casa Branca está planejando enviar tropas do Exército para a fronteira com o México. Pelo menos 1.500 soldados do Exército norte-americano já estariam se preparando para proteger a fronteira sul do país. As tropas estariam sendo destinadas para apoiar os agentes do Departamento de Segurança Interna pelo período de 90 dias. Não foi revelada a data de chegada do Exército, mas há confirmação de que isso acontecerá alguns dias antes da expiração da política da era Covid, Título 42, marcada para 11 de maio. O envio de tropas para a fronteira seria um dos planos da Casa Branca para tentar conter o recente aumento no fluxo de imigrantes na região. Hoje, estima-se que cerca de 10 mil pessoas estejam tentando cruzar diariamente do México para os Estados Unidos de forma ilegal. Depois do intervalo, tem os detalhes da morte de uma noiva na Carolina do Sul, atropelada por uma motorista bêbada horas depois do casamento. E tem também uma reportagem sobre as preocupações das autoridades de New York com o aumento no número de intoxicação de pets por causa dos restos de maconha jogados no chão da cidade. Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuvenescip é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia, a satisfação sexual e o bem-estar. Rejuvenescip utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa de envelhecimento Rejuvenescip também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluindo o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha a sua juventude hoje com Rejuvenescip. Bem-vindos à Toyota de Deerfield Beach, a maior concessionária brasileira da Flórida. Nossa equipe brasileira está preparada para te ajudar na área de vendas, financiamento e serviços. Falando a sua língua, então aqui você está em casa. E se você quiser sair de carro novinho, assim como eu, o nosso grande inventário está esperando por você. Financiamos com social, IT Number e até mesmo só com seu passaporte. Venha conferir nossas promoções aqui na Toyota de Deerfield Beach. New York tem cerca de 1 milhão de animais de estimação. É uma das cidades com o maior número de pets do país. Mas passear com cachorros pelas ruas está cada vez mais difícil. É que agora, além do excesso de pessoas, de trânsito e da falta de área verde, a Carolina Camargo mostra pra gente que os donos de animais estão enfrentando outro problema: a intoxicação por causa de restos de maconha jogados no chão. Andar com o cachorro nas ruas de New York virou um desafio. Desde 2021, quando a cidade legalizou o uso da cannabis, o número de cães que ingeriram acidentalmente derivados da planta jogados no chão disparou. Eu percebo que ela comeu algo que não deveria quando o comportamento e os olhos dela mudam, conta a comerciante Lola Starr, dona da Golden Doodle Dazzle, que já vivenciou alguns episódios desse tipo. Só no ano passado foram registrados 197 casos de intoxicação animal por causa da maconha, um aumento de mais de 30% com relação a 2019. A veterinária Carly Fox explica que o consumo dos produtos à base de maconha se tornou muito comum na cidade e completa. Por isso, as pessoas não se preocupam e não pensam muito quando se desfazem desses itens. I think people are very casual when they dispose of marijuana cigarettes. Os cães processam a cannabis de forma diferente dos humanos. Entre os sintomas possíveis estão náuseas, sonolência, dificuldade para andar, até inconsciência e alucinações. Muitas vezes podem chegar a ter reações extremas, como, por exemplo, convulsões. Ao contrário do que se pensa, esse é um problema que afeta vários estados americanos, não é exclusivo de New York. A Pet Poison Helpline, uma linha nacional que registra envenenamentos em animais, apontou um aumento de 400% nas chamadas por intoxicação de maconha em todo o país. Já o Centro de Controle de Envenenamento da Sociedade Americana de Prevenção de Crueldade aos Animais recebeu 7.000 ligações nos últimos meses, 11% a mais do que no ano anterior. As dicas dos veterinários são: levar seu animal em parques próprios para pets. Se tiver que andar na rua, tente olhar por onde o seu cachorro caminha.
Se notar um comportamento diferente no seu animal de estimação, não espere, procure ajuda de um veterinário. O animal não fuma, mas o animal é curioso, então o cão e o gato acabam ingerindo erva, seja ela in natura muitas vezes, a bituca, a digestão começa na boca, então desde a boca do animal, isso pode queimar a boca do animal, ele pode ser alérgico à composição da maconha, ele pode engasgar, até pelo fato dela ser uma erva, então ela pode fazer aquele farelo da erva e ele engasgar, da esofagite, que é uma inflamação do esôfago, gastrite, enterite, inflamação do estômago e do intestino. E não preciso nem dizer sobre todos os efeitos neurológicos gravíssimos. Normalmente o animal começa a apresentar aí ele começa a cambalear, começa a babar, ele não tem uma boa resposta pupilar, a gente coloca lá a lanterna e a pupila não abre e fecha como deveria responder. Através desses primeiros sintomas, o animal pode entrar numa síncope, que é um desmaio, e esse desmaio pode ser por N fatores, pode ser por conta de problemas cardíacos e neurológicos causados por essa ingestão da maconha. Agora chegou o momento do nosso giro de notícias. Entre os destaques de hoje está o caso de uma mãe que levou mais de 75 ferroadas de abelhas para salvar os filhos. No Arizona, uma mulher salvou seus 2 filhos de serem atacados por um enxame de abelhas durante uma sessão de fotos em um parque. Quando os animais da espécie africana, conhecidas pela agressividade, começaram a atacar, ela abraçou as crianças e, enquanto era picada, conseguiu correr e colocar os 2 dentro do carro. Ela levou 75 picadas, foi levada ao hospital e passa bem. Na Flórida, pai e filho foram resgatados pela Marinha em alto mar. O homem e o bebê estavam na praia de Anna Maria Island, na costa do Golfo, quando fortes correntes marítimas os carregaram para longe da costa. A criança usava uma boia e, segundo os socorristas, uma tragédia foi evitada graças à calma do pai, que não entrou em desespero e nadou paralelo à costa para sair da corrente. Também na Flórida, a polícia de Lady Lake prendeu um homem após um ataque em um clube de golfe que fica dentro de um condomínio. Joseph Sivak, que mora no local, precisou ser hospitalizado depois que um jogador o agrediu violentamente, alegando que ele e a esposa caminhavam por uma área que atrapalhava seu jogo. Joseph sofreu fraturas no rosto e teve 3 costelas quebradas. Na Carolina do Sul, uma noiva foi morta por uma motorista bêbada logo após a cerimônia de casamento. O marido ficou gravemente ferido e segue internado com uma lesão cerebral. Jamie Komorowski, de 25 anos, está presa e é acusada de homicídio e direção imprudente. Ela bateu no carrinho de golfe onde os recém-casados estavam deixando o local da cerimônia. Com a força do impacto, os 2 foram lançados a mais de 100 metros de distância. No próximo bloco, a gente fala sobre o chocante caso de 7 corpos encontrados durante uma busca por adolescentes desaparecidos em Oklahoma. E com o verão batendo a porta, tem um alerta sobre o câncer de pele que, segundo a American Cancer Society, deve afetar mais de 97 mil pessoas neste ano aqui no país. Tragédia em Oklahoma. Na cidade de Henrietta, 7 corpos foram encontrados durante buscas por 2 adolescentes que estavam desaparecidas. Segundo as investigações, entre os corpos estavam os das 2 jovens e do criminoso sexual que teria sequestrado as adolescentes horas antes. Ontem, no começo do dia, a polícia de Oklahoma havia emitido um alerta pelo desaparecimento de 2 jovens e de Jess McFadden, de 39 anos, que constava na lista de criminosos sexuais do estado. Approximately at 1500 hours, we arrived out here with a search warrant. O xerife do estado diz que ainda se tenta entender como as adolescentes foram atraídas pelo homem. Ele conta que 15 horas após o desaparecimento, os agentes conseguiram localizar uma casa relacionada a Jessie e, ao entrarem no local, veio a surpresa. Lá estavam os corpos de 7 pessoas, entre eles o do abusador e das 2 jovens recém-desaparecidas.
Os outros corpos ainda estão sendo identificados. A polícia não revelou detalhes de como as vítimas morreram ou qualquer outra informação sobre o caso. Sobre o criminoso, foi anunciado que ele havia sido condenado por estupro em 2003 e liberado da prisão em 2020. Ele também estava começando a ser julgado por uma nova acusação: conduta sexual com um menor de idade e posse de pornografia infantil. Ivy Webster, de 14 anos, e Brittany Brewer, de 16, eram amigas de infância e colegas de escola. Em entrevista, o pai de Brittany disse que não há palavras para descrever a tragédia. Unida, a comunidade de Oklahoma realiza uma vigília em memória das vítimas. Os irmãos da Ivy contam que ela era a única menina da casa e que todos estão devastados. A lot of crying, really sad. Only daughter. O assunto agora é saúde. 97 mil novos casos de câncer de pele devem ser diagnosticados ainda este ano aqui nos Estados Unidos. Esse alerta é da Sociedade Americana de Câncer. Os melanomas são os mais comuns no país e também os mais fáceis de serem prevenidos. A Sociedade Americana de Câncer diz que os riscos existem em todas as idades, mas lembra que quanto mais velha a pessoa fica, maiores são as chances de desenvolver o câncer de pele. A idade média do diagnóstico da doença é 65 anos, mas de alguns anos para cá, o número de jovens com melanoma tem aumentado bastante. É a terceira doença mais comum entre pessoas de 15 a 29 anos. Os motivos são, primeiro, a falta de protetor solar a cada 2 horas na praia. Muitas pessoas passam uma única vez e não recolocam o produto. Segundo, as pessoas pensam que o protetor só deve ser usado no mar e esquecem que no dia a dia também estão expostas aos raios solares. A dermatologista Alison Larson alerta que os homens e mulheres que são mais claros de pele e cabelo devem ter cuidado redobrado, porque são mais propensos ao câncer de pele. Skin color and hair color, so lighter skin and lighter hair, especially redheads, have an increased risk of melanoma. O câncer de pele, o melanoma, é o mais comum nos Estados Unidos e também o mais fácil de ser evitado. A Sociedade Americana de Câncer lembra que as pessoas precisam se prevenir. Até o final do ano, devem ser diagnosticados 97 mil novos casos da doença. 8 mil pessoas devem morrer por causa do câncer de pele. No próximo bloco tem os detalhes do mega acidente em uma rodovia de Illinois provocado por uma tempestade de areia que matou 6 pessoas. E tem reportagem sobre uma brasileira moradora do Canadá que lançou um livro para crianças expatriadas. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PermShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site permshield.com. 6 pessoas morreram após um engavetamento de mais de 60 veículos no estado de Illinois. Esse mega acidente foi provocado por uma tempestade de areia. Essa nuvem de poeira atingiu em cheio uma rodovia na região central do estado. Além das vítimas fatais, mais de 30 pessoas com idades entre 2 e 80 anos foram hospitalizadas, segundo as autoridades. As imagens são impressionantes. Esses registros, feitos minutos após o massivo acidente, mostram uma espessa névoa amarela no ar pairando sobre a rodovia. Ainda é possível ver veículos em chamas, porque com o engavetamento, 2 caminhões acabaram pegando fogo, o que piorou ainda mais a visibilidade na região. Um acidente aconteceu na I-55, que ficou fechado durante horas ao longo de quase 2 milhas de carros empilhados. Segundo uma investigação, a nuvem de poeira foi provocada por ventos excessivamente fortes que empurraram terra de campos agrícolas para essa rodovia. Realmente um acidente bastante impressionante. Muito. Que as pessoas que estão internadas se recuperem logo, é isso que a gente deseja. Com toda certeza. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão para ver a previsão do tempo para amanhã para todo o país? Olha só, amanhã a previsão é de bastante chuva em Boston, mas com o sol aparecendo entre nuvens. Em New York também tem bastante chuva prevista, mínima de 44.
O sol aparece forte na região de Atlanta, na Geórgia, com máxima de 68. Na Flórida, o sol aparece bem tímido, com bastante nuvens ao longo de todo o estado, máxima de 83 em Tampa. New Orleans, um pouquinho mais quente, 84. Seguindo essa máxima aí, Houston, 85. Já em Brownsville, chuva, mínima de 74. San Antônio, sol entre nuvens, a mesma coisa em El Paso. Mas olha, bastante calor, máxima de 85 graus. Albuquerque aí, máxima de 81 graus, mas bastante chuva, trovoadas. Phoenix e no Arizona, o sol brilhando, aquele calor a 91 graus, bastante alto a semana inteira, tá vindo desde a semana passada. Las Vegas, tempo encoberto, máxima de 79, mínima de 54. E em São Francisco, chuva, mínima de 50, máxima de 59, uma variação bem pequena aí, né? Isso aí, mas pelo menos o sol aparece um pouquinho. Ontem era só chuva e nuvem, então é isso aí. O sol vai aparecer com timidez. E agora tem o quadro Viralizou, com um flagrante de um susto e tanto que o diretor de uma escola de West Virginia passou. Ele foi surpreendido durante uma ação de rotina e dava até para dizer que tudo não passou de uma pegadinha se não fosse o autor desse susto. A imagem mostra o diretor destravando a lixeira na área externa da escola, quando, de repente... Sim, um urso enorme aparece do nada. Olha mais uma vez como o bichinho coloca o focinho para fora e depois escapa correndo. A gravação mostra ainda que uma funcionária da escola abria a porta bem na hora do encontro inesperado entre o diretor e o animal. Assustada, ela até fecha a porta e só reabre depois que o bicho foi embora e o diretor agacha, tocando os joelhos para recuperar o fôlego. That was a big surprise. I was not expecting that. You know, you throw trash in a dumpster and you throw things in it, but you really don't expect things to come out. Depois do susto, James Marsh até ri do flagrante e diz que jamais esperava que dentro da lixeira estaria um urso gigante. Agora, para encerrar o jornal, a gente traz uma história de uma escritora brasileira que está fazendo muito sucesso na nossa comunidade lá no Canadá. A Luciana Gomide escreveu um livro infantil para crianças expatriadas. A Eloá Orazen conversou com ela com exclusividade e mostra que o livro tem o objetivo de promover a língua portuguesa e a nossa cultura. Nem sempre a primeira impressão é a que fica. No caso do livro Lá no Brasil, escrito pela paulistana Luciana Gomide, a primeira impressão não ficou sequer 6 semanas nas prateleiras. Todas as cópias se esgotaram. Agora, passados pouco mais de 5 meses do lançamento desta obra voltada para os pequenos expatriados, o livro já está em sua 3ª impressão e tem o passaporte carimbado em 22 países. Eu acho que as famílias podem entender esse livro como cada página uma oportunidade para conversar sobre um pouquinho do Brasil. Então, e cada vez que você lê essa história, você vai achar novos elementos para você falar a respeito. Ele não é a conversa sobre o Brasil não acaba quando o livro acaba. Eu acho que a conversa sobre o Brasil, ela começa pelo livro. E ali dentro, as famílias vão ter muitas oportunidades para explorar um pouco da onde a gente veio. Com o objetivo de estreitar os vínculos das crianças com o Brasil, o livro surgiu a partir de uma necessidade própria. Há 4 anos, eu e minha família, meu marido e meu filho, nós nos mudamos para o Canadá. E quando meu filho chegou aqui, ele tinha só 2 anos. E a gente sempre falou em português com ele, que eu acho que é muito importante manter a língua portuguesa. E é um grande desafio de quem mora fora. E a gente estava um dia, eu e meu marido, a gente estava conversando sobre uma reportagem que a gente leu sobre a floresta amazônica, e meu filho já tinha uns 5 anos na época, e ele perguntou o que era a floresta amazônica. E eu me dei conta de que ele é brasileiro, e ele não conhecia um símbolo tão grande, tão importante do país, e foi assim que, na verdade, nasceu a ideia de escrever o livro. Para compor a narrativa do Lá no Brasil, a atora estudou a geografia e diversos traços culturais do nosso país, revelando algumas das curiosidades da nossa terra. Tudo no bom e velho português, claro, já que o idioma é um dos pontos altos dessa obra que serve de elo para uma brasilidade pulsante. Eu acho que, para mim, o primeiro ponto é
como é importante celebrar a língua portuguesa como língua de herança. Eu, meu marido e meu filho estamos no Canadá e só nós da nossa família, não tem mais ninguém aqui. Então, preservar a língua portuguesa para o meu filho, para mim é preservar o laço que ele tem com a família no Brasil. Mesmo que se nunca mais a gente voltar a morar lá, ele precisa conseguir se comunicar com a família dele. E ele precisa entender também de onde eu vim. Então, para mim, era muito importante encontrar, de alguma forma, que a gente pudesse celebrar e promover a língua portuguesa como língua de herança. E eu acho que tem várias famílias que acabaram pelo mundo por histórias diferentes, mas eu não vejo motivo pelo qual a gente não incentivaria a língua portuguesa. Nós somos bilíngues morando fora, então, e nós sabemos do quanto é vantajoso e quanto é importante você ter um cérebro bilíngue, então eu gostaria de fazer a mesma coisa pelo meu filho, e o livro é mais uma forma de desenvolver a língua portuguesa para ele. Sucesso absoluto entre os pequenos, o livro também tem agradado em cheio os adultos, e esse triunfo é mensurável pelo volume de mensagens e vídeos que a autora recebe. Eu acho que essa, na verdade, é a minha parte favorita, assim, são todas as conexões que eu criei durante esse processo. Eu já recebi áudios de pais e mães chorando e emocionados e contando o quanto o livro é especial. Eu recebo muita foto, muito vídeo de crianças com o livro. Eu já recebi vídeo de uma criança que toda vez que ela lê o meu livro, no final ela dá um beijo na minha foto e tá no final, fazem tchau e abraçam. Então, eu recebo muito, muito carinho das crianças e dos adultos também. Eu acho que os pais entenderam o meu propósito de apresentar o Brasil para essas crianças que ou nasceram ou têm laços culturais muito fortes com o Brasil, e eles ficam muito felizes de ter um material, de ter uma forma de gerar essa conversa. Demais a história da Luciana, o trabalho dela, legal ver os brasileiros no exterior divulgando mais da nossa cultura e da nossa língua, né? Que é uma das mais lindas do mundo, me desculpa mundo, mas é uma das mais lindas. Eu concordo e assino embaixo, é um tremendo sucesso que ela está fazendo, você viu aí na reportagem que ela já está na 3ª edição e olha, fazendo sucesso não só entre as crianças, mas entre os adultos também, parabéns. Viu? E a gente já está curiosa, né, Ruth? A gente Com já certeza. quer ler o livro também, que a gente adorou. Vamos comprar, pode reservar aí. Muito bom. E é com essa história de sucesso de uma brasileira aqui no exterior que a gente encerra a edição de hoje do Jornal Américas no Ar. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. É isso aí, você fica agora então com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.